Realeza, graça e paz. Estou aqui para compartilhar algo com vocês. Eu fiz um curso que abençoou muito a minha vida e eu quero ministrar a vida de vocês baseado nesse curso, que foi sobre identidade e propósito. Então, lá no nosso primeiro vídeo, eu falei um pouquinho sobre a nossa identidade de filhos e não de escravos. Revelação de Deus, nós temos a revelação de quem somos e através dessas revelações nós conhecemos o propósito de Deus. Amém? Então, eu quero começar falando sobre um profeta que ele teve a revelação de Deus. E ali naquele momento ele começou a se enxergar, ter a revelação de quem ele era, mas mesmo assim, ele enxergando quem ele era, enxergando a fraqueza dele, ele continuou continuou fazendo a vontade do Senhor e cumpriu o propósito do Pai. E esse profeta é o Isaías. Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor lá em Isaías 6, amém? Que diz assim: a visão de Isaías e o seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com uma voz que chamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos virão o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vemos que Deus se revelou a Isaías, e quando Isaías enxergou o Senhor, ele começou a ter a revelação de quem ele era, dos seus pecados, das suas fraquezas. E aqui ele declara, que ele tinha os lábios impuros. E o Senhor enviou o anjo para purificar os lábios dele. E ali o Senhor falou: a quem eu poderei enviar? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a gente vê que Deus, ele se revela para a gente ter a revelação de quem nós somos, para a gente poder cumprir o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor é muito maior do que a nossa vida. E isso eu tenho convicção e certeza, que o propósito do Senhor é muito maior que a nossa vida. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos a revelação do Senhor, nós o conhecemos Ele, nos conhecemos e conhecemos o propósito. Em Daniel 11, 32, na parte B, tá? Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece Deus se torna forte e ativo. Deixa eu te falar, Deus mostra a sua fraqueza para você ter convicção e certeza que Ele é Deus e que Ele nos transforma, que Ele transforma a sua fraqueza. E na verdade Deus nos fez com fraquezas, porque Deus nos criou. Então Ele sabe as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas. E Ele nos fez também com virtudes, com qualidades, porque às vezes nós somos fracos em algumas coisas, mas somos virtuosos em outras.
E graças a Deus por isso, né? Ninguém é bom em tudo. Mas o Senhor, né, no que é nossa fraqueza, no que nos afasta dele, ele vem e nos traz a transformação. Em nome de Jesus. E quando o Senhor se revela a nós, ele revela quem somos. Né? Lá em Mateus nós vemos na passagem que Pedro teve a revelação de quem era Jesus. Né? Jesus perguntou para os discípulos: o que o povo fala que eu sou? Quem eu sou para o povo? E aí uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta. E Pedro ali se levanta e fala: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Na mesma passagem, Jesus fala para ele que ele teve uma revelação divina, ou seja, ele teve uma revelação de Deus. E ali o Senhor, né, entregou a chave da igreja nas mãos de Pedro. E realmente nós vemos que Pedro ali foi, né, o fundador da igreja. Glória a Deus pela vida dele. Então, a partir do momento que nós temos a revelação de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, nós passamos a ter revelação de quem somos e também começamos a enxergar o nosso propósito. A maneira que nós amamos mostra quem somos. Lá em 1 João 4, no versículo 7, fala que o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é filho de Deus. Então, quando nós amamos, nós estamos sendo ali, nós exalamos, né, o que é de Deus, o amor que vem de Deus. E todo aquele que ama é filho de Deus. E lá em 1 João 4,17 diz que assim como Jesus é, nós também somos. Nós somos a extensão do reino de Deus. Nós somos a extensão do rei. Né? Nós somos a realeza. Nós somos as filhas do rei. Né? Eu e você fomos chamados para dar continuidade no que Jesus começou. Quando nós entendemos quem somos, quem eu sou, a minha identidade, quando eu começo a entender, a ter, né, ali a revelação de Deus, a revelação de quem eu sou em Deus, que Ele me fez forte, que Ele me chamou de filha, nós começamos a fazer as coisas para o Senhor, né? Nós não fazemos para ser aceitos, nós somos aceitos e por isso fazemos. Amém? Né? Pelo amor que nós sentimos por Deus, né? Nós decidimos viver para Deus e por Deus em tudo que nós formos fazer, em tudo, no nosso trabalho, em nós como mãe, como filhas, como esposas, né? A palavra fala que tudo que a gente for fazer, que a gente faça com prazer, como se fosse para o Senhor. Então, tudo que a gente for fazer, todo o bem que nós formos fazer, é como se a gente estivesse servindo ao Senhor. Uma coisa, não se compare com ninguém. Não se compare, porque às vezes nós deixamos de viver o que nós somos chamados para fazer, porque ficamos nos comparando com as outras pessoas, queremos viver o chamado que é do outro. Então, o que acontece? Nós perdemos a originalidade, perdemos a nossa autenticidade, e isso não pode acontecer. Deus, Ele te fez por um plano perfeito. Sim, faça, né? Procure em Deus o que Ele tem para você, que você não vai ser frustrado. Nós nos frustramos quando estamos fora, né, do caminho do Senhor. Agora, quando nós estamos no plano de Deus, nós não vamos ser frustrados, porque Ele sabe de todas as coisas e nenhum deles são frustrados, nenhum dos planos do Senhor. Em nome de Jesus. Precisamos reconhecer nossa fraqueza para que o Senhor mude o nosso caráter e nos transforme em filhos. Aleluia! Glória a Deus. Deus tem poder para nos mudar e nos transformar, nos encorajar para ir e manifestar a sua glória. Ele tem poder, Ele tem o poder, Ele é o poder. Pois não é por causa de nós, é apesar de nós. Apesar de mim, porque não é sobre mim. É sobre Ele, o poder é dEle, o amor é dEle, o povo é dEle, é tudo sobre Ele.
E quando nós começamos a entender isso, que não é sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele, nós só precisamos estar no lugar que nós temos que estar. Porque o poder, a obra, é tudo dele, né? Nós somos instrumentos que vamos estar ali buscando do Senhor. E Ele vai fazer a boa obra, porque toda boa obra Ele começou e Ele termina. O Senhor não quer que a gente enxergue só a nossa fraqueza. Ele quer que a gente enxergue a graça, o favor e as nossas virtudes também. Porque Ele nos criou com dons, com talentos. E a palavra do Senhor fala que Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Precisamos ser equilibradas. Que toda revelação dos nossos erros é para ser tratados, é para ser limpados, lavados, né? Tem uma parábola em Lucas que eu gosto muito, que é a parábola do bom samaritano. E ali fala que aquele homem, né, estava ferido na estrada e passou o levita, passou o sacerdote, mas que ninguém olhou para ele, ninguém socorreu ele. E veio o bom samaritano, e o bom samaritano, né, Jesus, curou das feridas dele, limpou, derramou um vinho novo, uma alegria nova, e derramou um azeite, uma nova unção. E o Senhor nos mostra às vezes as nossas feridas, para que a gente possa enxergar que Ele tem tratado as feridas e que Ele não nos deixa sozinhos. E ali Ele levou aquele homem para uma pousada, e nessa pousada Ele falou assim: olha, cuide dele, e pagou ali por 2 dias, né, por 2 denários, por 2 dias. Cuide dele, quando eu voltar eu pago a diferença. E a pousada, que simboliza a igreja do Senhor, cuidou daquele homem. E Jesus veio para nos curar, nos sarar, limpar as nossas feridas. O Senhor nos chama como igreja, a pousada que recebe os doentes e que ajuda a limpar as feridas. O Senhor nos chamou para um grande propósito, para um plano perfeito. E eu vim aqui dizer para você que nós vamos ter essa revelação de Deus, do céu, de quem somos, para que a gente cumpra a realização de Deus. Aleluia! A força que Deus traz na minha fraqueza me faz ter equilíbrio, um espírito equilibrado em saber que sem Deus eu não vou a lugar nenhum, eu não posso nada. Eu saio totalmente fora do propósito. Não podemos nos gloriar em nós mesmos. Precisamos nos repousar no poder de Cristo. Porque nós não temos, né, por merecimento, glória nenhuma. Nós não temos. Quem tem a glória, o poder, é Jesus Cristo. Aleluias. Não é por nós, é por Ele. É o lugar que Deus nos usa para ser uma bênção. Geralmente é no lugar onde estão as nossas fraquezas, onde nós achamos que não íamos conseguir. Eu tinha um complexo de rejeição muito grande, até entender quem eu era, que eu era filha de Deus. E que eu não precisava me sentir rejeitada, que eu era amada. Então, o Senhor me deu um ministério, né? Colocou em minhas mãos para me cuidar de um ministério que se chama Filhas Amadas. Então eu vejo isso, o amor de Deus sobre a minha vida, porque eu não era capaz, eu não me enxergava capaz até Ele me mostrar que não é sobre mim, que é sobre Ele. E às vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus achando que estamos limitados, porque temos uma certa fraqueza. Mas eu vim para te dizer, confesse ao Senhor a sua fraqueza, que Ele tem purificação para a sua vida, e Ele quer te usar para ser uma bênção, assim como Ele usou Isaías, assim como Ele trouxe a revelação para Isaías de quem ele era, e de quem Deus era, de quem Ele era e para onde Ele iria. O Senhor quer trazer essa revelação para você, da mesma maneira que Ele trouxe.
para Isaías e para tantos outros profetas. Amém? E se você não sabe o seu propósito, se você não consegue enxergar nada ainda, se está tudo embaçado, eu quero te falar uma coisa. Lá em Jeremias 33:3 diz assim, chame por mim e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Se você não conhece o seu propósito, entra para o seu quarto e clame ao Senhor. Clame com toda a intensidade do seu ser, com todo o seu coração. Se rasga ao Senhor, que Ele vai te responder e Ele vai te mostrar coisas grandiosas e misteriosas e ocultas. Coisas maravilhosas. Vamos ter o próximo vídeo, que é continuidade, porque nós vamos descobrir qual é a nossa identidade, o nosso propósito. Enraizadas na identidade para florescer no propósito. Em nome de Jesus.